Bom, pessoal, vamos lá. Eu vou dar a minha opinião aqui sobre a contratação, tá? Antes de qualquer coisa, eu sempre gostei muito do Alan. Sempre achei um jogador de nível técnico diferenciado. Gostava muito dele em 2009, 2010. Muito mais do que o Michael Bolt, que grande parte da torcida adorava, porque era um jogador de explosão, de velocidade. A gente acaba gostando, né? O Michael ali como parceiro ideal do Fred, porque o Fred era o cara de área, o Michael um jogador pela beirada, deu várias assistências para ele. Era sem dúvida o Michael Bolt um grande parceiro de dupla do Fred. O Alan era uma característica um pouco diferente, que também podia jogar ao lado do Fred, mas não era tão rápido quanto o Michael Bolt. Era um jogador que podia fazer um segundo atacante ali, um falso 9, também um centroavante, um jogador de uma técnica mais apurada, mais faro de gol. Falando apenas do que eu penso do Alan, é uma contratação que, à primeira vista, me agrada, por conta da minha memória afetiva de 2009 e 2010. Além disso, claro, por conta dessa identificação do Alan com o Fluminense, das boas memórias que nós temos dele, torço para que ele jogue um bom futebol, que nos ajude dentro de campo. Isso não seria diferente, até com o jogador que eu supostamente não gosto, eu iria torcer para que ele desse certo. Óbvio, eu sou Fluminense, eu quero que todo mundo dê certo. Mas aqui eu estou fazendo um papel agora analítico. A gente tem que analisar algumas situações. Primeiro, ninguém vê o Alan jogar há mais de uma década. O Alan saiu do Fluminense em 2010, jogou na Áustria, no Red Bull Salzburg, que é o principal clube da Áustria, depois que o Red Bull adquiriu, ultrapassou o Áustria Viena, enfim. E a Áustria é um futebol de terceiro escalão da Europa, e ele fez grandes atuações lá, mas também jogou contra ninguém, né? Depois ele rumou para a China, foi vendido e atuou por 3 clubes chineses, um nível parecido, ou talvez um pouquinho mais alto, porque tem atletas brasileiros, alguns poucos argentinos, mas também não é um mercado de muita competitividade, é um mercado chinês. O Alan ficou muito rico, ganhou muito dinheiro, a China, quando ele foi para lá, pagava-se muito bem, hoje está com mais dificuldade. Então o Alan, ele é um cara que venceu na vida, um cara que certamente era pobre e ficou rico, milionário. Mas as escolhas da carreira do Alan, no que tange a competitividade, são discutíveis, né? Ele jogou na Áustria e jogou na China. A carreira do Alan é Áustria, 4 anos, e China, 6, 7 anos. Então a competitividade é diferente, é natural que alguns números sejam aí muito interessantes à primeira vista, altos, vários gols, várias assistências no futebol de pouca competitividade. Então a gente precisa pontuar isso. Ninguém vê o Alan jogar há mais de uma década. É um cara que vinha jogando em mercados periféricos, fez a sua carreira em mercados periféricos. Um outro ponto para a gente discutir: o Alan vai fazer 33 anos agora, no dia 10 de julho. Não é um jogador velho, mas também não é um jogador novo, é um jogador já veterano, que está caminhando para o final da carreira dele. E o mais relevante nisso tudo que a gente precisa entender: o Alan não disputa uma partida oficial por clube desde agosto de 2021. O Alan está quase um ano sem jogar por clube. Ele fez 7 partidas em 2022 pela seleção da China. Ele é naturalizado chinês, inclusive está vindo para o Fluminense para ocupar a vaga de estrangeiro. É um cara que está sem clube desde agosto de 2021 e está sem jogar desde fevereiro. Então, a gente está falando de um cara de quase 33 anos que está praticamente um ano sem jogar, sem treinar, sem estar naquele ritmo de clube, de preparação física, de ter contato com bola. Fisicamente nós vimos, ele parece muito bem, o menino praticamente está com o mesmo peso, mesma massa corpórea, percentual de gordura da época que deixou, fisicamente, visualmente a gente consegue ver isso, mas dentro de campo a história é completamente diferente. Eu não estou querendo colocar água no chope de ninguém. O que eu estou pontuando aqui, a gente tem que fazer uma análise fria das coisas. A gente não pode, o Alan vai arrebentar, eu também quero que arrebente. Mas aqui a gente tem que analisar todos esses fatos, são fatos. O jogador que ninguém vê jogar há 12 anos, que atuou a sua vida inteira em mercados periféricos, de pouca competitividade, de quase 33 anos, que não joga há quase um ano, que está desde fevereiro sem jogar e que ninguém teve interesse. Isso também chama muita atenção. Por que o mercado brasileiro, até do exterior, ninguém quis contratar o Alan? Chama muita atenção.
E ele volta para o Fluminense num patamar salarial alto para os padrões do Fluminense, para ser reserva. O Alan não está vindo para tomar a vaga do Cano. Pode até tomar, se ele jogar bola, mas o Cano hoje é se não o principal camisa 9 do futebol brasileiro. Tem 22 gols, uma média incrível. Então o Alan está vindo para ganhar o mesmo patamar do Fred, que não é baixo, para ser reserva do Cano. E a nossa condição hoje o Fluminense tem 2 caras que ganham nesse patamar de 500 mil reais, que são reservas e que rendem muito pouco. Felipe Melo e o William. Então percebam, o Fluminense topou pagar 1,5 milhão de reais em 3 jogadores reservas. Alan, reserva do Cano, Felipe Melo, que hoje é reserva da zaga, do André, e o William Bigode. O William Bigode, todo mundo vê, não está jogando nada, dificilmente vai jogar. O Felipe Melo praticamente está mais fora do que dentro de campo, e o Alan, que é uma incógnita. Eu não estou cravando nada aqui sobre o Alan. O Alan, para mim, é uma incógnita. Não tem como dizer se vai bem ou mal, porque eu não vejo ele jogar há muito tempo. A minha memória afetiva é de quando ele tinha 20 anos, ele vai fazer 33. Eu não posso cravar nada aqui sobre o Alan. O ponto é uma contratação muito arriscada. Analisando friamente, sem paixão, sem a torcida que é inerente, é uma contratação muito arriscada. Jogador veterano, que não joga há muito tempo, que o mercado não quis, que veio para ser reserva para ganhar um patamar de quase R$500 mil. Aí, quando o Fluminense foi atrás do Roger Guedes, que temos informação, foi atrás, e ouviu que ele queria ganhar de 900 mil a 1 milhão, o Fluminense achou caro. Mas o Fluminense achou ok pagar 1,5 milhão para 3 reservas, veteranos. Então, são escolhas da gestão difíceis de serem entendidas. Então, tá ok você pagar 1,5 milhão para 3 caras veteranos na reserva, mas você não quer pagar 1 milhão para o Roger Guedes, que é um cara que viria para jogar. Mais cedo falaram, o Fluminense poderia investir no Soteldo. Parece que o Tigres colocou ele à venda. Ah, Leandro, mas é muito caro o Soteldo. Vai ter que comprar o Soteldo. Será que é caro? Vamos analisar. O Tigres está cobrando 20 milhões de reais. Beleza. É caro? É caro. O Fluminense pode pagar? Pode. Como? Pode pagar. Ora, se o Fluminense consegue pagar 1,5 milhão em 3 jogadores veteranos reservas, ele consegue pagar parcelas de 1,5 milhão para comprar um jogador. Ou não? Claro que tem o salário, ok. Mas vamos lá, 2 milhões que seja. O Soteldo vem pagar 500 mil, 700 mil. Se o Fluminense tem condições de pagar todo mês 1,5 milhão de salário para jogador, ele tem condição de pagar a parcela de 1,5 milhão de compra de atleta. Até porque todas as compras, o Mário Bittencourt já cansou de falar isso em coletivas, em entrevistas, todas as compras no futebol mundial hoje são feitas de forma parcelada. Então, você pagar aí, por exemplo, 1,5 milhão em um ano, quanto que isso dá? 18 milhões. Então, se você pagar a parcela de 1,5 milhão em um ano, você já paga 18 milhões. Então, percebam como as narrativas no Fluminense, elas são feitas a bel prazer. Muita coisa que sai, é caro, é barato, é caro, é barato, depende. Olha o Natan, que achei uma boa contratação. Não vou ser oportunista aqui e dizer, errou. Não, eu não achei que errou, não. Achei que foi uma contratação, oportunidade de mercado, que não deu certo, faz parte. Mas um jogador que custou R$1 milhão pelo empréstimo e tem um salário aí beirando 400, 500 mil. E é reserva. O Natan é reserva. Então, olha aqui, o Fluminense paga 500 mil para o Natan, 500 mil para o Felipe Melo, 500 mil para o William e vai pagar 500 mil para o Alan. Os 4 reservas do Fluminense são 2 milhões de reais. Será que com 2 milhões de reais você não consegue pagar salário de jogador para resolver o nosso problema das laterais de ponta que agora o Fluminense precisa? Perceba como o Fluminense gasta mal o seu dinheiro. E aí vou usar a frase do Mário Bittencourt, né? Na época que ele era candidato, o Fluminense vende mal, é verdade, continua vendendo. E continua gastando mal. O Fluminense paga 2 milhões de reais para jogadores na reserva. Qual clube faz isso? Só o Flamengo, o Atlético Mineiro e Palmeiras, porque os titulares ganham mais. Mas qual clube que tem 700 milhões de dívidas, que não disputa título importante há 10 anos, que paga 2 milhões de reais para 4 jogadores na reserva?